Olá pessoal, aqui quem fala é o Israel do canal Ciência Química e hoje eu quero convidar vocês para uma jornada pelo espaço-tempo. Nós vamos voltar alguns milhões de anos atrás e vamos começar a entender como o ser humano pensava. Ou seja, nós vamos começar a nossa jornada interpretando como se dá o raciocínio dentro da ciência. E como isso se deu? É isso que eu quero falar com vocês, por isso eu quero convidá-los para essa jornada. Essa jornada então se inicia hoje com esse primeiro vídeo. Na realidade ele não é o vídeo 1, ele é o segundo vídeo que eu produzo. Eu vou chamá-lo de vídeo 1, porém o primeiro vídeo é o vídeo 0, onde eu exponho, onde eu explico o que esse projeto quer trazer para vocês, né? Então é aconselhável quem ainda não viu o vídeo 0 assisti-lo para conseguir interpretar esse vídeo da melhor forma possível. Esse vídeo ele é bastante orientado para quem trabalha na área de química, para quem estuda, para quem dá aula nessa área e para quem está também trabalhando com a formação de professores, né? Então esse é um dos objetivos desse trabalho. Creio eu que o primeiro dos objetivos desse nosso projeto é trazer uma ideia de como se montar aulas onde nós temos uma certa contextualização, ou seja, onde nós trazemos um conteúdo de fora da matéria, um conteúdo que às vezes não tem muita ligação com química, e fazemos com que ele se mostre bastante pertinente para o desenvolvimento de uma aula, fazendo com que os nossos alunos eles consigam olhar mais para a química como se fosse uma matéria um tanto quanto mais interdisciplinar, ou seja, que consegue ter um link com matérias relacionadas com história, com ciência em geral, como física, matemática, com matérias que tenham ligações, por exemplo, com literatura. Então nós conseguimos fazer isso com essa contextualização. Então nesse primeiro vídeo eu convido vocês para essa jornada há alguns milhões de anos atrás. Obviamente nós não vamos iniciar falando já de química propriamente dita, né? Por quê? Porque é o início do pensamento. Então vamos lá. Alguns milhões de anos atrás, o ser humano começou a consumir carne. Isso fez com que seu cérebro começasse a aumentar um pouco de tamanho, né? Essa espécie, no caso da raça humana, era conhecido como Homo ergaster. E esse hominídeo ele tinha uma característica muito interessante que foi iniciar uma socialização maior, né? Acredita-se até que o Homo ergaster foi um dos primeiros onde nós tivemos uma instituição da monogamia, né? Como no caso um homem e uma mulher juntos formando uma família. Então, com esses dados nós conseguimos perceber o quê? Que já é um início de sociedade. Dentro de uma sociedade nós começamos a ter o quê? O início de uma lógica, ou seja, o ser humano começa a pensar de forma onde tudo tem uma racionalização. Então inicia-se também uma linguagem onde toda essa sociedade, essa comunidade, ela se identifique, né? Por exemplo, nós temos sociedades onde se fala alemão, outras se fala inglês, outras se fala francês, português. Isso é uma característica única da espécie não, mas daquele grupo em que está se iniciando uma identificação, vamos dizer, como se fosse uma hegemonia. Próximo a 1 milhão de anos atrás, né, em torno de 800 mil anos atrás. Então começou-se a ter o início dessa civilização. Temos até o fóssil brasileiro, a Lucy, no caso, né, que até esses dias atrás dizem que foi descoberta a forma como ela morreu, né, por causa de fraturas na perna. Acredita-se que ela caiu do alto de uma árvore ou de um morro, alguma coisa assim, e por causa da fratura ela não conseguiu mais sobreviver, né? Provavelmente deve ter rompido alguma artéria ou coisa do gênero, né? Já que na nossa perna a gente tem uma artéria que, na maioria das vezes, a gente ouve muitos casos de pessoas na guerra que levaram um tiro na perna, e você fala, um tiro na perna vai matar? Pode matar. Acertando essa artéria, esvai muito sangue. Então, o que nós podemos pensar é o quê? Que essa sociedade ela começou a ser desenvolvida e o homem começou a ter alguma ideia de lógica, né? Algum raciocínio lógico, desenvolvendo o quê? Formas de se expressar. Então, uma das primeiras características importantes da ciência é o quê? É a expressão linguística, ou seja, uma forma de se transmitir o que você está vendo, uma forma de transmitir o que você aprendeu. E isso daí é muito interessante porque a gente tem registros. Então podemos dizer que o ser humano
alguns milhões de anos atrás já se começava a fazer os seus primeiros relatórios de ciência. Sim, você que faz o curso de Química, Física, Matemática, qualquer curso de graduação, você está acostumado com a ideia de se fazer relatórios, né? Que é o que? Você expressar o que você viu, o que você presenciou, o que você fez durante um determinado experimento. Ou seja, uma forma de você registrar os dados que você colheu. E o ser humano fazia isso como? Utilizando a pintura rupestre. Então, pegava-se essas informações que ele adquiria durante o seu dia a dia, os seus anos de contato com caça, com o desenvolvimento de formas de se plantar comida, né, com as suas colheitas e tal. Então, ele registrava isso daí na forma de pinturas nas paredes das cavernas, ou mesmo paredões, onde tinha algum trânsito de pessoas, para que quando alguém passasse por lá, identificasse que ali tinha alguma informação. Ou seja, era um relatório que mais parecia com, vamos dizer, placas de trânsito. Eles tinham essa informação, uma vez que o ser humano, nesse período, ele não tinha se estabelecido como sociedade propriamente dita, com limites de fronteira. Ele era nômade, então ele andava em direção onde se tinha comida. Uma vez que não se tinha tecnologia para se ampliar toda uma civilização, né? Como podemos dizer, quando nós temos uma sociedade e também nós temos construções, ainda o homem não tinha isso. Ele vivia em cavernas, debaixo de árvore, perto de lagos, rios, porque era onde ele conseguia encontrar comida e também alguma forma de se proteger. Obviamente, durante esse período, as primeiras observações que o homem fez, elas tinham características qualitativas. Quem provavelmente está fazendo matéria de química analítica, isso deve ser algo um tanto quanto familiar, uma vez que nós temos observações qualitativas e quantitativas. Observações qualitativas são aquelas onde nós observamos coisas que são percebidas com os nossos sentidos, ou seja, são reações, por exemplo, reações químicas onde elas têm uma mudança de cor, ou liberam algum odor, ou liberam algum gás, ou borbulham, ou aquecem um tubo de ensaio, ou seja, são reações, são observações físicas que nós podemos ter utilizando os nossos sentidos. Entrando então no fato dos sentidos, esses eram coisas muito importantes para os hominídeos, né? No caso, como por exemplo o Homergeister, o Australopithecus e assim por diante. E por que isso era importante? Porque era a única forma com que o ser humano tinha para conseguir analisar, observar dados e conseguir registrá-los mais para frente. Então, os principais sentidos que o homem tinha, que ele conseguia registrar os dados, eram a visão, principalmente a visão, porque imagina, você está no meio de uma planície, você está no meio da selva e você não consegue ver para onde você está andando. Você pode cair no buraco, você pode dar de frente com uma fera, você pode cair num rio, ou não sei, você pode entrar numa região que tem muito densa, daí você se perde. Então a visão era o primeiro sentido que o ser humano tinha de mais importante. O segundo sentido que o homem tinha de mais importante era qual? Era a audição, né? Uma vez que ele conseguia perceber o que tinha ao redor dele. Obviamente, a audição do ser humano era muito mais elevada nesse período, né? Tanto a visão quanto a audição. Uma vez que, se um ser humano fosse míope, provavelmente ele iria morrer, né? Talvez isso acontecesse no final da vida desses hominídeos. Se o hominídeo fosse surdo, o que ia acontecer? Ele iria ter um grave problema, porque ele não conseguiria, por exemplo, perceber se tem algum animal por perto, ou se tem um riacho por perto, ou se tem alguma rocha rolando na direção dele. Ele não ia conseguir perceber isso. Talvez agora, na mesma escala, nós temos os outros três sentidos. No caso, o paladar, temos o tato e temos o olfato. Desses três, provavelmente, um dos mais importantes é o olfato. Por quê? Porque, como eu disse, para a visão e para a audição, eles eram mais desenvolvidos para os nossos parentes, para esses hominídeos. O olfato também era muito mais desenvolvido. Por que isso? Porque ele conseguia andar no meio da selva e sentir aromas e identificar se ali tinha, por exemplo, algumas árvores frutíferas. O ser humano ele conseguia perceber isso. E um dos fatos mais interessantes era perceber se estava tendo alguma queimada.
uma vez que uma queimada era um fato extremamente nocivo para os primeiros seres humanos. Nocivo e não nocivo ao mesmo tempo, uma vez que ele conseguiu dominar o fogo, né? Se não tivessem as primeiras queimadas, o primeiro contato com o fogo, o ser humano não conseguiria dominá-lo, obviamente, né? Então, logo em seguida nós temos o paladar, que indica o fato do ser humano ele não comer uma determinada coisa. Por quê? Porque se aquela coisa é amarga, e se ela é amarga, ela provavelmente é venenosa, né? Então, essa é uma defesa do cérebro, né? Com a evolução do nosso órgão, que no caso é o cérebro, ele conseguiu trazer, isso é uma das coisas mais básicas para todos os animais, não só para o ser humano. É quase um reflexo para pensar. Tudo aquilo que tem um sabor muito amargo, isso indica que não está bom para ser consumido, ou seja, provavelmente é veneno. Então, a gente percebe que existem sentidos que eles são um tanto quanto mais desencadeados por sensações externas, né? Então, como o olfato, a audição pode ser também considerado um fator externo, né? Se você escuta um barulho. A visão, ela tem fator externo? Tem, mas ela não é só um sentido que ele tem o fato de você poder se proteger, mas ele também pode ser utilizado para você atacar, ou para você contemplar alguma coisa e assim também conseguir desenvolver uma nova abstração. A audição também dá para se pensar dessa forma. E por último nós temos o tato, que assim como o paladar, ele era muitas vezes ativado por dor. Né? Então alguma coisa quente, o ser humano pega na mão, né? Os antigos hominídeos pegavam na mão, sentia dor, tinha que soltar aquilo porque machucava. Né? É uma coisa um tanto quanto quase um reflexo, né, se pararmos para pensar. Então o ser humano ele podia sentir um gosto amargo, cuspir, pegar na mão uma coisa muito quente, né, uma brasa. A gente estava falando de queimadas, né? Ele pega uma brasa que se queima, né, e joga longe. Ou uma pedra cai no pé e ele percebe que isso dói, então ele vai ficar longe de regiões onde tem pedras soltas e assim por diante. Então o pensar humano, essa capacidade de interpretação, ela começou a ser desenvolvida com o aumento de consumo de proteínas, no caso com o auxílio de carne, né? O ser humano começou a consumir, né? Todo primata, na realidade, primatas um pouco maiores, como por exemplo os chimpanzés, gorilas, que são símios na realidade, eles consomem proteínas na forma de leite, obviamente, que são mamíferos. Eles consomem na forma de insetos, que eles comem insetos, pequenos mamíferos e também ovos. Esses animais eles comem ovos também, além de frutas e folhas de árvores, né, que todos nós sabemos que eles são onívoros, então eles comem de tudo. E o ser humano não era diferente. Porém, o ser humano ele conseguiu desenvolver uma forma de controlar aquilo que ele queria comer. E como que se dava essa forma de controlar isso, né? Através de plantar. Ele sabia que se ele pegasse uma sementinha, colocasse debaixo da terra, aquela sementinha ela poderia desenvolver uma planta, né? E isso se deu através de observações. Não foi pegando e plantando do nada e falou, não, agora vai nascer. Não foi assim. Se teve observações, como por exemplo, por que se caíam algumas bolotas das árvores, né? No caso bolotas como aquelas nozes, né? Elas caíam no chão e de repente depois de um tempo naquela região ali crescia uma plantinha menor e quando eles eram nômades e provavelmente eles ficavam andando de um lado para o outro e com o passar do tempo, né, eles voltavam para o mesmo lugar e aí eles olhavam para uma região, tinha crescido uma árvore e ela estava não muito alta, né, em comparação com as outras, e de repente eles observam que tem um monte de outras frutinhas no chão, sementes. Então começou-se a observar isso e eles começaram a chegar à conclusão de que se eles plantassem, se eles colocassem debaixo da terra essas sementinhas, essas frutinhas que eles tinham lá, essas plantinhas começavam a crescer e servir às vezes como brotos, né, serem boas para consumo. Depois disso, que o ser humano conseguiu dominar alguma forma de se plantar, ele começou a desenvolver uma forma de caça.
Às vezes ele encontrava um animal morto, ele via algum outro animal comendo, ele falava, poxa, esse outro animal está comendo, então eu posso comer. O mesmo valia para frutas, né? Algum animal comendo, ele podia testar, né? Então ele enfiava a comida na boca, via se era amargo ou não. Se fosse amargo, provavelmente ele ia cuspir, porque provavelmente iria ser algo que ele poderia ser considerado como um veneno. E alguns animais ele via comendo carne, depois eles saíam de perto, sobrava alguma coisa lá e experimentavam. Então eles falavam, poxa, isso aqui é bom, né? Então, como o ser humano ele já era um animal mais sociável e ele já estava começando a desenvolver um pensamento baseado em lógica, ele falou, se aquele Smilodon matou esse megatério e começou a comer a carne dele, e depois ele foi embora, eu experimentei um pedaço e vi que é bom, eu posso tentar também. Então ele começou a observar como os animais caçavam, né? Obviamente não foi um único hominídeo que observou isso, mas sim vários. Ao longo do tempo eles foram fazendo relatórios sobre isso. Então eles foram marcando nas paredes das cavernas com as pinturas rupestres. Várias pinturas rupestres nós observamos o que? Formas com que eles mostravam que era mais eficaz a caça. Né? Então, às vezes utilizando um precipício, né? Então eles espantavam uma manada de búfalos, esses búfalos caíam pelo precipício, ou então eles observavam que alguns animais utilizavam garras e dentes, isso era extremamente pontudo, e isso machucava o outro animal a ponto dele morrer. Então eles procuravam objetos que tinham alguma forma semelhante, e com isso nós chegamos então naquele período da pedra lascada e depois da pedra polida. Né? Então o homem utilizava lascas de pedra e depois eles começaram a polir as pedras, né? Fazerem suas primeiras ferramentas. Então, o que nós podemos dizer? Que através desses relatórios científicos, podemos dizer que são relatórios científicos nesse âmbito, né? Não são relatórios científicos, porque muitas vezes tinham mais uma caracterização de informação, mas não com uma característica de querer explicar o porquê, mas sim uma informação de como fazer. Então, eles mostravam como se fazer por exemplo, fogo, como se fazer uma faca, uma lança, como caçar o animal, onde se esconder, qual caminho seguir, né? E ao longo do tempo, o ser humano também começou a desenvolver uma observação referente ao próprio tempo. Ou seja, ele começou a perceber uma característica periódica de temperatura. Então, existia um período da Terra onde ela ficava muito mais quente e um período onde ela ficava mais fria. Obviamente, existiu um entrave durante toda essa evolução que foi a Era do Gelo. Né? Então, teve um período onde a Terra entrou no sistema glacial, ou seja, ficou muito gelada e ficou mais difícil de se observar isso. Porém, em algumas regiões do planeta ainda se tinha uma temperatura mais amena, né? E então o ser humano começou a observar que existia, no período um pouco mais quente, a possibilidade dele plantar as sementes que ele colhia. Por quê? Porque logo em seguida havia um período onde se tinha chuvas, né? Então se tinha um período um pouco mais ameno, depois nós tínhamos a chuva. Obviamente ele não sabia que vinha a chuva em seguida, porque período muito quente você tinha a água passando para o estado do vapor. Né? Então você tinha condensação, formando as primeiras nuvens. Depois, com o fato de se esfriar a atmosfera, porque nós estávamos entrando num período mais invernal, podemos dizer, né? Um período do inverno, essas nuvens elas começavam a fazer a precipitação, ou seja, começavam a ter as primeiras chuvas. Né? Então, por isso se plantava antes de chegar a chuva. Por quê? Porque você tinha a chuva que podia servir de irrigação para suas plantas, e também pelo fato de que se você tivesse acabado de plantar e chovesse muito, não ia adiantar nada, porque a água ia remover a terra, ia expor essas sementinhas, podia vir algum pássaro e comê-las, né? Então você tinha um período para você poder fazer isso. E essas coisas o ser humano começou a notar. Então ele ia anotando nas paredes, com um certo esmero até, né? Porque onde ele morava ele colocava isso. Obviamente a linguagem com que ele utilizava não era um tanto clara, como hoje nós temos símbolos, né? Que indicam letras que por sua
parte indicam sons, né, de palavras que nós podemos escrever. O ser humano daquele período, nossos parentes hominídeos, eles não tinham ainda essa capacidade. Então, a linguagem que eles utilizavam era extremamente rudimentar e até hoje mesmo ela é um tanto quanto difícil para a gente conseguir interpretar, conseguir entender o que eles estavam querendo dizer. Então, o que nós podemos observar nessa aula inicial? Nós podemos pensar o seguinte, que o homem no início, ele começou a pensar, começou a raciocinar, começou a observar que as coisas tinham uma certa lógica. Então, essa lógica, ela necessitava do quê? Necessitava ser transmitida. E se ela tem uma certa necessidade de ser transmitida, ela precisa ser organizada. E essa forma de se organizar isso é como? Escrevendo, mostrando que nós podemos expressá-las de uma forma que se torne interpretativa, que se torne uma forma simples de se entender para um determinado grupo. Então, ao longo dos anos, o ser humano começou a desenvolver esses primeiros relatórios científicos, se assim podemos dizer, né? Esses primeiros relatórios de caráter informativo de como se fazer as coisas, a fim de se informar para pessoas que viessem passar por aquele caminho, pessoas que viessem a querer morar por ali, de que aquela era uma forma de você conseguir obter comida, conseguir se proteger de animais, conseguir se proteger de fogo, de chuvas, né, dentro de cavernas. Então, por isso que nós podemos dizer que existiam os homens das cavernas. Eles tinham esse nome de homens da caverna porque realmente eles viviam dentro das cavernas e utilizavam as cavernas como seu rascunho. Então, era a sua proteção e era também uma forma de você conseguir marcar as coisas que você aprendia. Por isso, nós podemos dizer que os primeiros relatórios, os quais muita gente detesta durante a graduação, porque não é uma coisa fácil de fazer, se iniciou lá atrás com o início do pensamento lógico. Então, o homem, ele começou a pensar, ele começou a raciocinar, ele começou a abstrair informação e marcá-las de uma forma que fosse lógica. Então, essa é a primeira característica que devemos pensar referente ao aprendizado de ciências. Não só ciências, mas também o aprendizado de como se viver em sociedade. Então, a nossa primeira aula ela tem esse contexto, né? Nós trazemos um contexto que é extremamente amplo, um contexto que muitas vezes é utilizado em história e geografia para se trabalhar, mas que podemos abstrair e levar para dentro da sala de aula com o intuito de mostrar que o pensamento como um todo, não só o pensamento do cotidiano, né, o pensamento que muitas vezes ele funciona como um reflexo, né? Bateu um martelo no meu dedo, eu senti dor. Por que eu senti dor? Essas foram as primeiras ideias que o ser humano teve, né? É lógico, no início batia uma pedra no pé, ele fala, não vou mais andar por aqui, porque aqui tem pedras que rolam, tem pedras pontudas que eu piso em cima e me machuca. Então, essas primeiras observações que o homem teve e que ele conseguiu relatar, conseguiu guardar e passar para frente, muitas vezes na forma escrita e depois na forma oral, porque eles tinham uma forma de se comunicar de forma oral, foram nossos primeiros relatórios, as nossas primeiras formas de se identificar e se expressar um determinado fato. Então isso você pode trabalhar dentro da sala de aula, mostrando que tudo que nós fazemos existe uma lógica e existe uma forma de se expressá-la. Por isso os relatórios são extremamente importantes. E o fato de serem importantes, existe a necessidade de serem treinados, de serem incentivados em sala. Mesmo que você esteja montando aulas para os seus alunos de ensino médio, é interessante você ensiná-los que tudo que eles aprendem, tudo que eles fazem é passível de ser relatado. Uma forma interessante é essa, você fazer uma aula onde você mostra esse contexto de ensino baseado nesse contexto de Homem das Cavernas, né, com essa abstração inicial e tal, passar alguma ideia, algum tema para os seus alunos mesmo que fuja da química, né, inicialmente para as suas primeiras aulas, falar para eles, relate o que você aprendeu sobre isso. Pode ser qualquer coisa, né, como por exemplo um videogame novo, né,
como que ele descobriu um determinado caminho para o personagem não morrer durante a fase. Ou, por exemplo, jogar futebol, né? Como ele aprendeu uma determinada forma de se chutar no gol, né? Como que foi isso? Observando, com alguém mais velho mostrando, e relatar isso. Obviamente, isso é uma forma inicial de se começar a fazer um relatório. Porém, ao longo do tempo, você vai começar a mostrar que, primeiramente, você tem uma capa, aí você tem uma introdução, aí logo em seguida você tem uma explicação do método que você utilizou, depois você vem uma parte onde você expõe os seus resultados e por fim você faz uma conclusão do que você observou. Obviamente, para o Homem da Caverna, tudo isso era feito de cabeça e combinava-se o que? Na conclusão. Algumas vezes você tinha a forma de você expressar isso como método, né? Então você tinha metodologia, né? Como matar bisões. Então você pegava mamutes, bisões, você pegava um grupo, assustava, esses animais iriam correr na direção de um precipício, eles iam cair lá de cima e um grupo que estivesse lá embaixo iria pegar a carcaça do animal, né, de vários animais às vezes, e depois remover o couro, tal, com isso fazer roupas, guardar carne, né, ou como plantar, né, então a ideia de você pegar a semente, colocar debaixo da terra, então você tinha essa ideia do método explicando e depois logo em seguida você tinha a conclusão, né, no caso por exemplo da caça, a conclusão é cair do precipício e você coletar a carne. Da plantação, o que você tem? Metodologia, mostrar como você planta, né? Que você tem que usar terra, depois aguar e por fim a conclusão é você colher, né? Então é isso que é a importância de um relatório. A primeira coisa então que nós temos dentro de ciência é a ideia de se expressar a ciência, de se expressar as ideias de uma forma que seja simples de se interpretar. Então, após essa aula que nós temos inicial, né? Essa primeira aula, esse primeiro vídeo, nós vamos partir para uma outra forma de se pensar a ciência, né? Nós vamos entrar então, logo em seguida, em Grécia, Egito e assim por diante, né? As civilizações mais antigas. Provavelmente vamos falar sobre Egito já no próximo vídeo, falando já dos primeiros agrupamentos de civilização, que eram conhecidos como os nomos. Então, essa aqui já é um primeiro resumo do que nós vamos ter pela frente. E isso é muito importante de se fazer no fim da aula. É interessante você cobrar dos alunos no fim da aula um resumo sobre o que eles viram, né? Se você quiser, você pode fazer isso semanalmente. Então, você pega a sua última aula da semana e cobra isso dos alunos. Obviamente, isso pode ser um tanto quanto difícil de início, né? Ou você faz, por exemplo, um questionário sobre o que os alunos viram na aula passada, no início de uma próxima aula. E é interessante você fazer um preview, né, do que você vai falar na aula seguinte. Só pelo menos deixar o tema, como eu estou fazendo agora. A gente vai falar sobre Egito. Então, isso é interessante de se abordar em sala. Você mostrar que suas aulas elas não são jogadas, mas elas têm uma sequência lógica. Então, essa aqui é a primeira aula. Quem não viu a aula anterior, aula não, né? As nossas informações, nosso vídeo 0. Quem não viu esse vídeo, eu aconselho dar uma olhada só para entender o que nós vamos fazer, né? Nesse caráter de história da química e contextualização em sala. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, um joinha, se possível compartilhá-lo e levar até mesmo para quem não é da química, porque isso daqui é sobre ciência, então hoje nós não vimos química nenhuma, né? Nós só falamos sobre observações, que são mais observações físicas, como eu disse, observações qualitativas e não quantitativas. Você não tinha necessidade de você medir quantidades ainda, eles não tinham essa observação, eles tinham só observação qualitativa, ou seja, só observavam qualidades. Então isso aí é importante, quem quiser então, compartilhar, fique à vontade. Quem quiser curtir a nossa página também, fique à vontade, né? No caso, nosso canal Ciência Química. Quem quiser dar uma olhada em outros materiais, eu tenho um blog chamado Licenciando em Química, eu vou deixar o link aqui embaixo. E fiquem à vontade para perguntar, dar ideias, né? Pedir algum conteúdo e quiser utilizar o conteúdo que nós estamos mostrando também, fique à vontade. E então quero agradecer quem ouviu, quem viu o vídeo até aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência.